Fala galera, tudo bom? Hoje fazendo um vídeo de retorno aqui com as notícias do dia. E a de hoje, a mais escabrosa, já não é uma notícia muito boa, né? Então eu vou aproveitar essa notícia para mostrar um pouco de como o Brasil realmente é e como as leis funcionam, e tenho certeza de que você não vai gostar. Bom, retornando aqui, tenho certeza que vocês viram a notícia de hoje sobre o médico anestesista que foi preso em flagrante por ter supostamente estuprado uma vítima durante o trabalho de parto. A gente diz supostamente porque a lei diz assim, mas a gente viu imagens já e com certeza foi ele. Então, o que acontece? É, de fato, ele foi preso em flagrante e até parece que houve ali algum tipo de justiça. Só que se a gente for olhar um pouco mais atentamente de como a legislação nossa tratará essa pessoa daqui para frente, a gente pode ter certeza que a justiça não vai ser feita. E por que eu digo isso? Vamos então ao que diz o Código Penal. Em nosso Código Penal aqui, no capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável, a gente pode ver aqui capitulado o crime de estupro de vulnerável, que está no artigo 217-A, que é o que eu concordo que seja a capitulação certa para o que aconteceu, né? Ao contrário do que diz o artigo 213, né? Que seria o crime de estupro, o estupro como a gente conhece. Só que, como tem um pouco de singularidades nesse caso, a gente pode dizer que seria o estupro de vulnerável correto. Por quê? O que diz o parágrafo 1º do artigo 217-A? Diz o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. A gente sabe que no caso dela, ela não estava nem doente e nem tinha algum tipo de deficiência. Porém, o artigo continua. Diz o seguinte: ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Aqui é o meu entendimento, acredito que seria o mais correto, porque a gente viu que ela não poderia oferecer nenhum tipo de resistência por estar sedada, né? Inclusive foi ele que fez o sedativo. Então aqui acredito que seja a capitulação correta, mas isso vai acontecer durante o processo. Inclusive, a pena aqui do crime de estupro de vulnerável é maior que a de estupro comum, né? É de 8 a 15 anos. E a de estupro comum é de 6 a 10 anos. Bom, e é aqui que começa a parte ruim do que eu tenho para dizer para vocês. Por quê? O que a gente sabe que as pessoas são presas e tudo mais quando chega no final do processo, só que nem toda a pena da pessoa ela cumpre em regime fechado, né? Fica presa lá na prisão. Existe uma série de dispositivos que tem a progressão da pena para a pessoa poder ir voltando ao convívio da sociedade. E o que acontece? O crime de estupro ele é considerado pela Lei 8.072 de 90 um crime hediondo. Essa lei trata dos crimes hediondos, que nem a gente pode ver aqui, ó, o inciso 5 aqui, ó. Estupro e estupro de vulnerável são considerados crimes hediondos, né? São considerados aqui, ó, artigo 1º, considerados crimes hediondos, conforme o inciso 6, certo? Beleza. E para os crimes hediondos, para que haja a progressão da pena, é preciso que seja cumprido, conforme diz o artigo 112, inciso 5 da Lei de Execuções Penais, o cumprimento de 40% da pena. Tudo bem? Então tá. 40% de cumprimento da pena. Bom, se a pena vai ser de aqui 8 anos, que é que geralmente a pessoa é condenada, ela é condenada geralmente pela pena base. Então vamos tirar isso aqui de parâmetro, certo? 8 anos. Se ele foi condenado a 8 anos, então vamos lá. 8 vezes 12, né, que é o número de meses. Daria 96 meses. Menos 60% daria 38, que sobraria os 40%. Então, 38,4 meses. Então, dividido por 12 aqui, significa que em 3 anos e 2 meses, esse merda desse médico
ele vai ter a progressão de regime de pena. Então, assim, daqui 3 anos, ele vai poder progredir para o regime semiaberto. Que o regime semiaberto, a gente sabe que na prática é o cara voltar para a sociedade, né? É o que acontece. Então, assim, a gente pode dizer que daqui 3 anos, esse merda vai estar de volta na sociedade. Essa é a nossa lei. É assim que funciona. E eu tenho certeza de que vocês, nesse momento, não estão felizes com isso. E por que eu estou fazendo um vídeo como esse? Porque quem votam essas leis são os nossos políticos. E eles votam para que eles não possam ficar presos. Então, em outubro agora, tenha consciência e não vote em pessoas que são a favor da corrupção e desses crimes. É isso que eu tenho para dizer para hoje. No mais, fiquem comigo para mais notícias como essa, por dentro da lei, e assim vocês terão mais conhecimento para que vocês possam se indignar junto comigo. Até mais!